Eu acho que vocês já devem ter noção do que aconteceu. Se não tiverem noção, eu posso falar pra vocês. Mas primeiro, vamos mostrar um pouquinho de contexto, ok? Primeiramente, quando lançou Highguard, tinha o Jeff Keighley mostrando esses GIFs aqui. Lançou Highguard. Aí, um pouco de tempo depois do lançamento de Highguard. Highguard não morreu assim que chegou. De fato, depois de 4 horas, estou convencido que é um dos melhores shooters em anos. Bom, e hoje a gente tem a notícia de que a maioria do time que fazia parte de Highguard foi demitido. E gente, Concorde 2! Só que a diferença é que ele durou mais do que 2 semanas. Yay! Ah, cara, olha, se eu ganhasse R$1 por cada notícia de time que teve que ter uma galera demitida por causa que o jogo acabou não dando muito certo, nessa semana, eu teria R$2. O que não é muita coisa, mas eu fico surpreso que aconteceu 2 vezes em uma semana. Eu acho que eu tenho que colocar esse contexto, porque ultimamente anda acontecendo pra caralho. Bom, se vocês não ficaram cientes do que aconteceu, a equipe, uma boa parte da equipe que fez Highguard, né, da Wildlight Entertainment, foi demitida depois que o jogo falhou em manter uma quantidade de jogadores. E eu acho que vale a pena mencionar, em cima disso, que foi 10 dias depois do diretor falar que o número de jogadores não importa tanto quanto os jogadores estão curtindo o jogo. Me parece Cope, cara. Me parece Cope. Podia ter 8 jogadores, desde que eles gostem, né? Desde que eles gostem. Não, mas olha, se o jogo fosse bom, eu acho que ele conseguia manter uma quantidade decente de jogadores, independente de se a galera estivesse aproveitando ele ou não. Eu acho que se o jogo só fosse meio que todo mundo concordasse que, não, o jogo é decente, teria mais gente jogando. Ou seja, qual é o caso? É só um jogo ok, no máximo. Como posso trazer isso novamente pra Metroid Prime 4? Você vê a galera aí defendendo Metroid Prime 4 com unhas e dentes, falando que não, o jogo é bom sim, o jogo é muito bom. É a mesma coisa com esse jogo aqui. Você tem uma galera que não quer largar o osso nem fudendo, viu, tipo, alguma coisa que mais ninguém no mundo viu, e quando chega qualquer gotinha de crítica contra o jogo, eles têm que defender com a vida deles. Gente, não é pra tanto, não precisa de tudo isso não, tá? Os desenvolvedores não se importam com você. Coisas desse tipo acontece. Não é tudo que vai ser um sucesso, ainda mais no cenário competitivo da indústria que nós temos hoje em dia. Você não pode só fazer um jogo ok e lançar como serviço. Você tem que fazer um jogo muito bom e lançar como serviço, pra ter um negócio que talvez dê certo. Eu acredito que o golpe que existe em relação a isso é que, que existe jogos com uma player base dedicada que é relativamente baixa, mas ninguém fica zoando aquele jogo, que o jogo tá morto e não sei o que. E eu concordo com isso, mas esses jogos, normalmente, eles têm essa player base dedicada depois de anos do lançamento. Você vê, StarCraft 2, até hoje tem gente jogando. O jogo tem mais de 10 anos de idade. Ainda tem gente jogando StarCraft 2. Team Fortress 2 ainda é um jogo que é relativamente popular, mesmo sendo um jogo incrivelmente antigo e cheio de bots, super bugado, e os caralho a 4, e nem a Valve se importa muito com o jogo mais. Existe player base dedicada. Jogo de luta, no geral, é feito por player base dedicada que se juntam e criam a comunidade deles. Mas isso não é 3 semanas depois do lançamento do jogo, não, cara. Ninguém quer ir atrás de um jogo que simplesmente teve uma queda de 95% dos jogadores
logo depois do lançamento. Highguard vai ser o novo Foam Stars. Não, porque pelo menos a gente não ficou sabendo publicamente que a equipe de desenvolvimento de Foam Stars foi demitida. Então, pelo que a gente sabe, aquela galera ainda tá na Square Enix, pode até estar fazendo Foam Stars 2. E eu, tipo, do fundo, espero que estejam fazendo o mesmo, porque eu vi o potencial daquele jogo. Eu juro pra você, cara, eu gostei de Foam Stars, mas tinham seus problemas. E eu não vou ficar que nem a galera que tá lá no subreddit de Foam Stars, ou então a galera de Metroid Prime 4, ou então a galera de Highguard ficar falando que não, você não pode falar não do jogo! Por causa da sua falta de apoio é que ele flopou. Não, ele flopou porque tem sérios problemas. Mesmo se eu tivesse gostado dele. Vamos colocar essa delimitação aqui, certo? Isso costuma ser o que acontece. Mas, eu não joguei Highguard. Eu tenho certeza que vocês não jogaram Highguard. Então, eu tive que fazer um pouquinho de pesquisa pra saber o que o pessoal tava achando do jogo e como ele jogava. Eu não sei se vocês sabem, então eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. Quais são as opiniões que a gente tem em relação ao Highguard? Algumas pessoas gostaram muito. Esse review da Tech Tudo fala que Highguard é inovador, game é respiro em meio a tantos FPS iguais. E ele dá uma nota de 9 de 10 e fala sobre como o jogo joga e todas as partes que ele acabou gostando e tudo mais, e que acha que tudo isso é uma inovação muito boa. Por outro lado, a gente tem o review aqui da Games Radar, que fala que é um FPS novo, só que meio confuso, com um mashup que precisa de um refinamento se é pra ele ter qualquer poder de permanência. O outro artigo foi pago. Assim, tecnicamente, tipo, não tá errado. Não tá errado, mas enfim. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Aqui ele fala que os prós e contras são que as raids caóticas de Highguard é onde o jogo tem a excelência. Os personagens são mecanicamente sólidos e o gameplay é bom. Só que os cons é que o formato de partida é cheio de coisa e é errático e pode ser confuso. Você tem porções de looting sem sentido que acabam atrasando a ação. Os mapas são muito grandes e parecem vazios. E ele tem uma falta de identidade forte e estética. Uau! Se eu tivesse R$1 para cada jogo que não sabe o que eles querem deles mesmos, que tiveram a equipe demitida pouco tempo depois do lançamento, eu teria R$2, o que não é muita coisa, mas eu fico surpreso que aconteceu 2 vezes. É a mesma coisa! É incrível como um negócio desses acontece um atrás do outro. E ainda tem gente que não consegue simplesmente observar as evidências. Mas, assim, se vocês nunca viram nenhum gameplay de Highguard, vocês podem dar uma olhada aqui. Force the bottom door. So do you heal like with shield cells? Então, se vocês viram ali, eu vou continuar um pouquinho aqui e eu vou explicando. Lá eles fizeram uma fase de reforçamento da base pra quando chegar a parte do jogo onde eles vão fazer uma raid na base deles. Isso se sequer acontecer. Aí depois eles movem pra essa parte da partida onde a Shield Breaker, que é essa espada aí no meio, ela tá se formando. Aí o pessoal briga pra ver quem é que vai conseguir pegar a Shield Breaker. E a Shield Breaker, ela funciona como se fosse uma bandeira no Capture the Flag, que você tem que levar pra base do time inimiga pra você começar a raid. E quando você começa a raid, o jogo funciona como se fosse Rainbow Six Siege. Ele atualmente tá com a espada. Aí ele tá chegando perto da base inimiga. E aliás, olha o tamanho desse mapa. Pra um jogo 3 contra 3. Recentemente eles ouviram o feedback do pessoal e colocaram 5 contra 5. O que, se você perguntar pra mim, meio que já diz sobre como eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo. Mas enfim. I made a mistake. Gentlemen, I made a mistake. Aí, enfim, ele tentou começar a raid ali, não conseguiu, e o que o pessoal vai fazer é começar do lado deles. Aí agora você tem que defender
a raid que eles vão fazer na sua base, e aí é que vem a gameplay de Rainbow Six Siege. Então, você pensa o seguinte. Você pensa o seguinte, que é tipo... É tipo uma mistura louca de Apex Legends com Halo, com Rainbow Six Siege e Overwatch. E é tipo, meu irmão, o que é que vocês estão fazendo? Não é que necessariamente seja algo complicado. Eu acho que tem muita coisa se movendo ao mesmo tempo e uma coisa dessas, sabe? É uma falta de visão absurda. É scope creep, cara. É o pessoal fugindo de um escopo pra ter um negócio simples. Foram as reclamações que o pessoal teve, né? Em relação ao jogo. Que os mapas eram grandes demais, fazendo com que você ficasse muito tempo pra sequer encontrar alguém da outra equipe. E confuso porque você tinha várias sessões diferentes que acabavam mudando o objetivo. E algumas vezes era coisa desnecessária, tipo a parte de looting. Por que tem looting? Por que não só pegar os cristais e comprar as coisas no shopping? Por que você só não ganhar, tipo, o dinheiro do jogo através dos kills que você pega ou fazendo objetivos pra depois comprar os negócios no shopping? Por que o looting sequer existe? O pessoal faz um jogo, coloca um monte de coisa dentro, mistura no liquidificador e pensa, vai dar certo, cara? Vai dar certo. E não tem absolutamente ninguém controlando eles e falando, não, cara, isso aí não acho que vai dar certo. Eu acho que você deveria repensar o design do jogo e fazer algo um pouco mais simples. Às vezes o pessoal tem uma ideia de que inovação é você só pegar várias partes de outras coisas e juntar em um lugar só. E não é isso. Não é assim que se inova. E olha, eu falo esse lance sobre o jogo ser complexo, tipo, porque um jogo complexo não quer dizer que ele seja inalcançável. Não quer dizer que porque o jogo é complexo que o pessoal não vai gostar dele. Você vê o Dota 2, por exemplo. Eu tô aqui usando a porra do exemplo de Dota 2 de novo. Eu tô aqui fazendo merchan gratuito de Dota 2, porque é literalmente a única coisa que eu conheço. Não, mas Dota 2, por mais que ele seja complexo, ele tem um objetivo simples, que é você derrotar o ancião inimigo. Ah, mas no Highguard o objetivo também é simples, que é só você tirar todos os pontos de vida da base inimiga. Só que o problema é você chegar lá. Pra você tirar os pontos de vida da base... Cala a boca, Nightbot! Pra você tirar os pontos de vida da base inimiga no Highguard, você tem que pegar o Shield Breaker pra depois iniciar o Rage, que aí você vai conseguir colocar o Shield Breaker na base, aí vai dar um dano inicial, aí depois você vai iniciar o Rage, e na Rage você tem que plantar as bombas, e as bombas dão um pouco mais de dano. E se você conseguir estourar as duas bombas, você tem ali você consegue garantir a vitória. Senão, você vai ter que passar por todo o processo de novo. Enquanto que Dota 2 você bate no Ancient e ele morre. Ah, não, mas o Ancient é invulnerável. Tá, você bate em tudo que tiver no caminho até eles serem destruídos, aí depois você bate no Ancient e ele morre. O que acontece entre você bater nas torres e depois bater no Ancient não importa, porque eventualmente você vai chegar lá. Tá vendo que complexidade é algo um pouco mais sutil do que simplesmente você ter um monte de coisa pra você fazer? Desde que o objetivo principal seja algo obscenamente simples, não tem como ficar confuso no que você eventualmente precisa fazer. Cadê Dota 3 com câmera em terceira pessoa? Over the shoulder? Lucas, se chama Deadlock. No ball out of control is a nightmare scenario for everybody. How do you stabilize a lost lane? Well, number one, if your enemies just disappear for more than 10 seconds, announce it to everyone immediately. Deadlock é Overwatch? Não. Deadlock é Dota 3. É tipo, eu tô te falando, cara. Não tem quase nada a ver com Overwatch. E eu te entendo.
Eu te entendo, eu tinha a mesma ideia. Eu achei que porque o pessoal falava que, não, que Deadlock é Hero Shooter, eu pensava que era Overwatch. Não, Deadlock é tipo, basicamente Dota. Dota com tiro, em terceira pessoa. E é sério, eu não tô zoando. É literalmente isso. Voltando pro negócio que eu falei sobre o pessoal de Metroid Prime 4 e tudo mais. Obviamente vai ter a galera defendendo com unhas e dentes que existe um hate train, que nem esse tweet falando aqui. Que Highguard não falhou porque... Eu vou traduzir o post, foda-se. Highguard não fracassou porque todos embarcaram no trem do ódio. O jogo ultrapassou a marca de 100 mil jogadores nas primeiras 24 horas após o lançamento e era gratuito. Todos que jogaram poderiam ter voltado a jogá-lo. Porém, para a maioria daqueles que o experimentaram, o jogo simplesmente não era divertido. Esse é o problema dos jogos como serviço. Ou você tem um sucesso estrondoso e mantém uma base de jogadores, ou perde jogadores constantemente, criando um efeito bola de neve que leva a servidores de jogos praticamente vazios. Além disso, o Game Awards não fez nenhum favor ao jogo, e eu não acho necessariamente que se o jogo tivesse feito um Shadow Release, um Shadow Drop ia ajudar demais. Ele só ia, sabe, ter um lançamento bosta e fadar ao esquecimento. Porque Apex Legends teve um Shadow Drop quando lançou, só que Apex Legends era bom. Tem esse diferencial. Quando eu joguei Apex Legends, eu tinha vontade de continuar jogando Apex Legends. Assim como várias outras pessoas tinham vontade de continuar jogando Apex Legends, porque era simples. Battle Royale é simples, por isso que alguns Battle Royale dão certo. Você tem uma mecânica diferenciada, tanto que na época Apex Legends era o único que tinha uma movimentação do jeito que ele tinha. Aí depois o Fortnite pegou as mecânicas de movimento que tinha no Apex Legends. Simplesmente funciona. Daí Fortnite acabou pegando tudo. Pegou tudo, ele simplesmente fez yoink e falou, ok, essa mecânica é minha, falou, gente. Por que eu parei com o Apex? Porque eu não gosto mais de Battle Royale. Eu cansei da fórmula, basicamente. Apex foi o último Battle Royale que eu joguei e fiquei de saco cheio da fórmula. Não é pra mim. Bom, hoje em dia Apex tem vários outros problemas, mas na minha época eu só não conseguia mais curtir a fórmula de Battle Royale. Battle Royale, yoink. Movimentação, yoink. Seus personagens favoritos, yoink. Hatsune Miku, yoink. Rhythm Game, yoink. Verdade, o Fortnite é o Everything Game. 100 mil jogadores no primeiro dia é muito forte. E se o jogo fosse bom, ele conseguiria manter uma boa parte desses jogadores. Só que muita gente quer pegar um jogo desses, um jogo que é medíocre, e colocar ele acima do que ele realmente é. Não, esse jogo não é medíocre, cara. Esse jogo é realmente bom. É muito bom. Só que, não é. Ele é um jogo medíocre, que ele consegue ser excelente em alguns aspectos. Mais uma vez, comparando com Metroid Prime 4. Metroid Prime 4 tem uma apresentação excelente. É tecnicamente impressionante, mas o resto é uma bosta. Então, eu não vou falar que por causa que esse um ponto do jogo, esse um quesito dele é impecável, que vai conseguir levantar o resto de alguma forma. Tem que ter aquele equilíbrio que não tem em Metroid Prime 4, e eu não posso dizer que não tem em Highguard porque eu não joguei, mas é a impressão que eu tenho. O pessoal jogou, ficou tipo, o jogo é ok. Vamos pensar o seguinte, o raciocínio que passa na cabeça das pessoas inconscientemente. Eles jogam, eles pensam, o jogo é ok, eu poderia até continuar jogando, mas eu já tenho várias outras coisas pra jogar. Por que eu ficaria nisso aqui? E multiplica isso por 60 mil pessoas que estão exatamente na mesma situação. Quando eu for aí, eu vou fazer que nem o David Snatcher no no Metroid Prime 4. Eu só teria te dado o Prime 4 se eu não precisasse de mais gravações. Eu não sei se eu ainda preciso de mais gravações do Prime 4. Mas depois que eu fizer todos os vídeos que eu precisar fazer com ele, você pode levar o jogo embora. Eu tô nem aí, cara. Fica com o jogo. Pare, jogo horroroso. O pessoal que defende o jogo, eu não tenho nada contra eles. Nada contra o pessoal que defende o jogo com unhas e dentes. Nada contra o pessoal que fica, tipo, falando que, que teve uma onda de ódio no jogo que flopou por causa que a galera decidiu todo mundo hatear ao mesmo tempo. Foi algo organizado. Assim, parafraseando, mas é como se eles agissem desse jeito. O pessoal defende esses jogos quando o negócio só não deu certo por causa que os desenvolvedores estão nadando na maionese.
eles estão em outro planeta. Eles estão querendo reinventar a roda. Tem uma imagem. Cara, deixa eu ver se eu encontro. Enquanto que isso é incrivelmente verdade para jogos indie, você também pode aplicar para esses jogos tipo Chuco e Highguard. É sacanagem? É, mas é verdade. Existe uma dificuldade imensa dessa galera simplesmente não reinventar a roda. Sim, a porta tá aberta, você pode fazer o seu jogo aqui, é só você não reinventar a roda. Aí eles online reinventam a roda. E é por isso que seu jogo flopa, mano. Você tá reinventando a roda, sabe? Tipo, você fazer um jogo FPS que é mistura de Apex com Rainbow Six Siege, com Overwatch, você tá reinventando a roda. Ponto final da discussão. Mas tem uma coisa que eu quero adicionar. Jogo feito por IA. É, se você colocar lá no Genie, né? Faz pra mim um jogo que é uma mistura de Apex Legends, Overwatch e Rainbow Six Siege. Aí, Highguard foi gerado. Mas tem uma coisa que eu quero pontuar antes da gente terminar hoje. Que é esse lance de Potential Games. Vocês já ouviram falar o termo Potential Game? Obrigado, eu poderia explicar aqui muito bem. Ok, se você está implorando tanto, eu permitirei você a se ajoelhar perante a minha presença. Potential Game é um termo utilizado para um jogo que... What the fuck? O que você quer? Dear Marsoa, I know exactly what you're trying to do here. I will not refund a penny of your money. You have no idea how hard it is to develop a game. I wish you just died. Go yourself, please. Sincerely, Highguard's producer. Não. Eu me recuso. Mas tá. Um Potential Game é o termo usado para um desses jogos onde você vê e você fala, nossa, cara, esse jogo tem um baita potencial e você nunca mais joga ele. Você chega assim, isso aqui é quase bom, é quase um jogo bom. Mas tem alguma coisa ou várias coisas nele que só trazem ele aquele nível abaixo que você fica tipo, tem potencial. Mas é meio bosta. Ou então só, Esses são os Potential Games. Eu tenho certeza que vocês conhecem vários Potential Games por experiência própria. E Highguard se encaixa perfeitamente neles. Como a gente mencionou aqui, Foamstars é um Potential Game. Quais outros a gente poderia colocar aqui convencionados? Acho que o Chuco poderia ser considerado um Potential Game também. Todos eles são jogos que... tá ali, cara. Tem um potencial, mas do jeito que ele tá agora, não é bom. E eu acho que depende muito de se vai ter o suporte pro jogo ou não. Que com... sabe-se lá quanta gente da equipe sendo demitida, eu acho que não tem futuro. Eu acho que esse aí a gente pode colocar o prego no caixão já. Splatoon 3. Splatoon 3 é um Potential Game dentro da própria série. Porque, por mais que eu fale mal de Splatoon 3, eu ainda gosto do jogo. Mas dentro do escopo de jogos multiplayer, no geral, Splatoon 3 realmente é um Potential Game. Na verdade, não. Porque eu acho que Splatoon 3 é um jogo legitimamente bom, só que por causa que a Nintendo é horrível em qualquer coisa que precise de suporte online, é isso que acaba ferindo ele quando você quer jogar pro que ele foi feito pra ser jogado. Mas em questão de gameplay, de apresentação e tudo mais, o jogo é excelente. É só a parte de multiplayer que é tipo, porra, mano, o que vocês estão fazendo aí? Colocaram mecânica nova. A mecânica de aura que... quando é que vai ser a próxima Splatfest? Talvez seja legal pra jogar com armas diferentes na Splatfest, né? É basicamente isso que a gente tá tendo nesses últimos tempos. A gente tem uma enxurrada de Potential Games sendo lançado. E muita gente vê o potencial nesses jogos e depois fica tipo, cara, pô, é um jogo bom, ele tem vários aspectos bons neles. E depois todo mundo esquece, porque era isso que ele tinha potencial que nunca foi realizado. Porque se não for vindo de um desenvolvedor indie que vai realmente sentar a bunda deles e tentar consertar os problemas, você não vai ficar esperando
que uma empresa do tamanho da Riot ou do tamanho da... Bom, eu não vou falar, eu não sei qual é o tamanho da Wildlight, mas sei lá, a gente vê uma EA da vida lançando um jogo desse tipo aí, você não vai ver o pessoal dando suporte pra isso. Eles vão ver que o jogo flopou. Acho que a Square Enix é o melhor exemplo. Square Enix é cheio dos potential game da vida, ou às vezes é simplesmente lixo que eles lançam, mas eles lançam jogos aí, dão suporte por 6 meses, depois tira do ar. Por que eu vou ficar esperando? Por que eu vou ficar jogando um jogo que bem provavelmente vai sair do ar daqui a um tempo? Por que eu só não vou voltar porque eu já sei que tem uma player base ativa e que não vai simplesmente voltar pro espaço da entropia nos próximos meses? E eu só quero finalizar isso dizendo que eu entendo que é chato. Tipo, não é que eu goste que desenvolvedor fique perdendo emprego depois de lançar um negócio desses e flopar. Mas, porra, mano, não dá pra ficar passando a mão na cabeça de todo mundo, né? Se a galera lança um negócio que, sinceramente, tá fadado ao fracasso, tem que ir partir pra outra mesmo. Se não for demitido, que a empresa só parta pra outro projeto logo. Simples. Porra, velho. A galera fica tipo, que os desenvolvedores, eles foram demitidos e essas empresas malignas, eles estão acabando com a indústria. E o desenvolvedor viajando na maionese quando faz um jogo desses, não, é todo santinho, né, mano? Quando fazem o Chuco sem nenhuma identidade, quando fazem o Highguard sem nenhuma direção, é tudo santinho, cara, não teve culpa nenhuma. Confia que o Direct de fim de fevereiro vai te deixar tipo, uau, 2026 tá pegando fogo, bicho. Pra mim, tá lançando Pragmata, e é tudo que importa. Então,